Olha só, um sistema de equações lineares, eu posso escrever ele como uma multiplicação de matrizes, ou seja, uma equação matricial. Qualquer sistema linear, se não me engano. Então, eu saio disso aqui e eu faço a matriz dos coeficientes dela, multiplicada pela uma matriz das incógnitas, igual a uma outra matriz, que é os termos independentes. Eu saio disso e vou para isso. Então, da mesma forma que eu saí disso e vim para esse, eu posso voltar, retornar. Então, eu venho desse e volto para esse. Portanto, a gente tem aqui essa equação matricial, né? Uma igualdade, tem multiplicação de matrizes. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou voltar ao sistema. Então, a gente resolve essa multiplicação. E como que se faz multiplicação de duas matrizes? Antes, a gente tem que observar o tamanho delas. Então, essa matriz aqui, ela tem 1, 2, 3 linhas. Então, eu boto 3. Por quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. Já essa matriz, ela tem 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas? Uma coluna. A regra diz assim, se esses números mais internos forem exatamente iguais, a primeira matriz pode ser multiplicada pela segunda matriz. Percebeu que esses dois aqui são exatamente iguais? O 3 é igual ao 3. Então, eu posso sim multiplicar essa matriz por essa. Se eu posso, isso aqui vai resultar numa outra matriz. E essa matriz, ela vai ter que tamanho? O tamanho dela vai ser exatamente esses números que sobraram, ó, esse 3 e esse 1. Ela vai ter 3 linhas, né? Isso aqui significa linhas. Primeiro número é linhas. 3 linhas. Segundo número é coluna, né? Ó, tem uma coluna. Então, ó, uma coluna. Tu viu as interseções? Ó, são 3 interseções, 3 pontos. São 3 elementos. Isso quer dizer que essa matriz vai ter 3 elementos, ó. 3 elementos apenas. Vamos chamar esses elementos de E. De elemento, né? Esses elementos, eles estão posicionados em qual coluna? Qual linha dessa nova matriz aqui? Olha, esse aqui, ele tá na primeira linha, então eu boto 1. E ele tá na primeira coluna, então eu boto 1. Esse elemento aqui, ele tá na segunda linha dessa matriz e na primeira coluna dela. Então, eu boto assim. Esse outro, ele está na terceira linha e na primeira coluna dessa matriz. E agora, o que me ajuda isso? Esses numerozinhos são exatamente o que vai me guiar a fazer a multiplicação. Olha, E11, isso significa que eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar pela primeira coluna. Desculpa. Esse aqui, eu vou pegar a segunda linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Esse, vou pegar a terceira linha dessa matriz e multiplicar pela primeira coluna dessa matriz. Tranquilo, né? Então, vamos lá. 1, 2, 5, 7, meio, menos 1. Tá aí nossa multiplicação. Vai resultar numa matriz com 3 elementos. O primeiro elemento vai ser a primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ser primeira linha pela primeira coluna. Como que eu faço para multiplicar linhas? Na verdade, para multiplicar uma linha por uma coluna, como que se faz? Multiplica elementos de mesma posição. Então, o primeiro elemento aqui, ó, é o 1. E o primeiro elemento dessa é o x. Então, eu vou multiplicar o 1 pelo x. O segundo elemento dessa é o 4. E o segundo dessa é o y. Então, eu vou multiplicar 4 pelo y. O terceiro elemento dessa é o 7. E o terceiro dessa é o z. Então, 7 vezes z. E agora, soma todas essas multiplicações. É sempre assim. O segundo elemento, quem que vai ser? Vai ser a multiplicação da segunda linha pela primeira coluna. Então, a segunda linha pela primeira coluna. Multiplica elementos de mesma posição, ó. 2 vezes x, soma 3 vezes y, soma 6 vezes z. Esse elemento aqui, terceira linha pela primeira coluna. Então, terceira linha pela primeira coluna. 5 vezes x, soma 1 vezes y, soma menos 1 vezes z. Certo? Ok. Fechou a matriz, só dá uma melhorada. 1 na frente da letra não é necessário, tá?
Ele é subentendido, né? Ele fica bem subentendido. 6z e menos 1 vezes z dá menos z. Olha, a gente fez essa multiplicação de matrizes aqui e deu isso. Então, no lugar dessa multiplicação, eu vou botar essa matriz nessa expressão, certo? Tem que essa igualdade com a matriz 2, 2 e 8. Agora, a gente tem que resolver essa igualdade de duas matrizes. Não sei se você sabe, a ABC, por exemplo, essa matriz. Para ela ser igual a 2, 2 e 8, o primeiro termo dessa matriz vai ter que ser igual ao primeiro termo da outra matriz. Se esse for igual a esse, então essas matrizes vão ser iguais, né? Olha, A vai ter que ser igual a 2. Segundo elemento dessa vai ter que ser igual ao segundo elemento dessa. Então, B vai ter que ser igual a 2. É isso. Igualdade de matrizes é igualar os elementos de mesma posição. Então, C vai ter que ser igual a 8. Concorda? Preciso que tu perceba. Aqui nós também temos, é igual, é a mesma coisa que a gente tem aqui. Só que eu preciso que tu veja, isso aqui é um número. Não são 3 elementos separados aqui, é apenas um número. Só que a gente não conhece x, y e z. Daí fica essa expressão, mas é apenas um número, ele tá fazendo o papel de A aqui, ó. Então, esse número aqui, o primeiro elemento dessa matriz vai ter que ser igual ao primeiro elemento da outra. Então, x mais 4y mais 7z, que é essa expressão, vai ter que ser igual ao 2. Assim como o segundo elemento dessa vai ter que ser igual a esse daqui, que é o segundo elemento dessa. 2x mais 3y mais 6z igual a 2. E esse aqui também vai ter que ser igual ao terceiro elemento da outra, né? É igualdade de matrizes. E só funciona para matrizes de tamanho igual, entendeu? Olha, 3 linhas e uma coluna, 3 linhas e uma coluna. Aqui tá o teu sistema de equações lineares. E por convenção, como é que se fala, né? Usualmente a gente bota o símbolo de sistema, mas 100 também já era o nosso sistema. Tá aí, essa é a tua resposta, é o que ele solicitava, né? O exercício solicitava qual o sistema. É esse sistema que origina aquela equação. Como que eu saio do sistema e vou para a equação, se tu precisar escrever? Como eu disse, a equação matricial de um sistema é a matriz dos coeficientes dele vezes a matriz coluna das incógnitas igual à matriz coluna dos termos independentes. Então, aqui, a matriz dos coeficientes é os números na frente das letras. Bem na ordem que tá. Então, olha só, o número na frente daqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 5. Assim por diante. 4, 3, quando não aparece na frente da letra é sempre 1. Mais 7, 6. E aqui é menos 1, né? Cuida que é menos 1. Essa é a matriz dos coeficientes. Tenho que multiplicar pela matriz coluna, que é aquela matriz que só tem uma coluna, né? Das incógnitas, das letras. Então, na ordem que tá, x, y e z. X, y e z. E eu tenho que igualar ao vetor b, que é a matriz coluna dos termos independentes, que já estão em coluna, né? 2, 2 e 8. Olha ali, tá aí a tua equação matricial, é tranquilo, né? O que eu te digo? O que eu tava falando na resposta lá do Braille? Que se tu tiver essa equação matricial, não precisa ficar fazendo a multiplicação se não pede, ou talvez se não é obrigatório. Basta tu pensar, olha só, tu consegue perceber? Na frente das incógnitas tem exatamente esses números, ó. 1, 2 e 5 são exatamente os números na frente do x, que é a primeira incógnita. Esses números aqui são exatamente os números na frente da incógnita y, que é a segunda incógnita aqui, tá vendo? A terceira coluna são os números na frente da terceira incógnita, ó, tá percebendo o padrão? Então, daqui tu tirava direto, olha. Esses aqui são os números que ficam na frente da primeira incógnita. Então, fica 1x, 2x, 5x. Esses daqui vão ser o que tá na frente da segunda incógnita. 4y, 3y, 1y. E esse na frente do z. Então, 7z, 6z, menos z, menos 1z, né? Igual a esses termos independentes. Lembra que na frente do número, se não aparece, é mais, né? Não vai raiz, não pode deixar assim. Mais. E aqui era menos, né? Feito. Tá aí o teu sistema. É por isso que eu disse, é bem rápido se tu consegue pensar nisso. Porque é exatamente isso. Tu tá distribuindo x, ó. Tá distribuindo x, tá distribuindo y. Mas tu faz mais rápido, só com o pensamento.
Bom, acabou meu tempo. Agora que tu entendeu como que faz a primeira parte do exercício, que era para sair da equação matricial e ir para o sistema, a gente vai escalonar e achar a solução do sistema. Eu não sei se tu sabe, mas quando a gente estava no ensino médio, pelo menos eu, a gente fazia um sistema de escalonamento com as letras. Então, a gente escalonava com a letra, multiplicava uma equação e somava com a outra, multiplicava uma equação. Quando tu tem isso aqui, quando tu tem esse daqui, como que tu pode fazer isso? Olha, pode simplesmente multiplicar a primeira equação por 2, ó, porque vai ficar oposto a esse, ó. Se eu multiplicar a primeira equação por 2, o meu y aqui, eu vou multiplicar por 2, né? Vai ficar 2 vezes y, mais 2y. E daí eu pego e somo essa equação aqui com essa. O 2y que estava aqui com o menos 2y que está aqui vai me dar 0y. E a minha incógnita y some. É exatamente isso que a gente faz, né, no ensino médio para resolver um sistema assim. Eu multiplico uma das equações, somo com ela e depois a minha coisa que fica zerada, né? É isso que nós vamos fazer. A gente vai intencionalmente multiplicar para uma das incógnitas ficar ao meu favor. Só que lembrando, né? Se eu multiplico esse por 2, claro, esse também vai multiplicar por 2, esse por 2. Daí não altera nada, tá? É o negócio, né? E a gente chama isso de eliminação gaussiana. O que a gente vai fazer, né? Que na álgebra linear, tenho certeza que tu tá estudando isso. E o que é essa eliminação gaussiana? Não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente pegar os coeficientes, todos os coeficientes do sistema, botar numa matriz e escalonar eles. É simplesmente não utilizar as letras. Tu vai resolver só com os números para não ter que botar x, y, não precisa. A gente simplesmente usa os números, faz as operações entre as linhas, entre as equações que diz, né? E daí no final tu volta pro sistema. E daí tu acha as respostas, né? Então eu vou gravar um outro videozinho de uns 12 minutos por aí. Eu vou tentar explicar exatamente o que eu fiz lá na resposta que eu te dei no Braille. Se não der pra te entender, perdão mesmo.